Oi gente, tudo bem? Aqui é Matheus. Bom, estou aqui no cantinho da horta e hoje eu vou falar para você como uma horta pode te ajudar a ter uma alimentação mais saudável. Bom, mas antes de a gente começar no nosso vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para você ser informado toda vez que a gente postar o vídeo. A gente também tem um canal no Telegram que é para quem quer ter uma horta, quer plantar aí suas frutas, verduras e legumes. Então a gente tem lá um Telegram onde a gente posta áudio, vídeo e um material em PDF, que é o resumo de um vídeo de uma página, um vídeo de 30 a 40 minutos, a gente resume tudo em uma página, que é ali o passo a passo para você fazer, colocar em prática todo aquele conteúdo que estava no vídeo. Então se inscreve lá se você quer ter uma horta em casa. Bom, para te falar sobre como uma horta pode te ajudar a ter uma alimentação mais saudável, eu vou contar o caso do coco. Esse coqueiro não está aqui à toa. A gente mudou para esse sítio aqui em 2019, né? A gente já morou em outro sítio, depois a gente mudou para a rua, moramos 10 anos na cidade, depois voltamos para a roça. E quando a gente veio para cá, isso aqui era tudo braquiária, esse sítio, né? Então todas as árvores que tem aqui, elas não têm mais do que 6 anos. Por quê? Porque a gente começou a plantar de 2015 para cá. E o coco, eu sempre gostei muito de coco. Então quando eu ia na casa da minha avó, eu ficava assim maravilhado, porque lá tem muito coco, né? Eu ficava apanhando aquele coco grandão, né? Eu adoro água de coco e eu gosto muito de comer o coco também, né? Principalmente ele quando tá molinho, sabe? Quando você pega um coco mais verde, não sei se você já fez isso, mas tem muita gente que conhece de comer coco só quando ele está seco, né? Mas quando ele está ali um pouco mais novinho, um pouco além do tamanho que está aqui, ele já dá é uma melequinha, né? Ele fica mais molinho mesmo, assim, ele ainda está se solidificando, né? E você come aquilo com a colher, é uma delícia, tá? Então eu sempre gostei muito disso. Então eu sempre ficava olhando aqueles pés de coco e falei assim, poxa vida, nossa, mas como é bom, né, ter um coqueiro em casa, como é uma fartura danada, porque ele produz o ano inteiro. E eu falei assim, nossa, quando eu tiver um sítio, eu quero ter coco no meu sítio. Então a gente veio pra cá, né, a minha mãe é um terreno de herança, aí a gente começou a plantar algumas coisinhas aqui. E sabe qual foi uma das primeiras culturas que eu plantei aqui? Foi justamente o coqueiro. Por quê? Porque eu tinha pouco tempo na época para poder cuidar daqui. A gente vinha aqui só final de semana. Então eu plantei aqui 16 pés de coco anão, fiz uma carreira aqui. Plantei logo 16 porque eu adoro coco, né? Desses 16 hoje 10 estão produzindo. E aí a gente vinha para cá no final de semana para irrigar, né? A gente pegava um balde com água, né? 20 litros em cada pezinho de coco desse aqui, que era a necessidade hídrica que ele tinha por semana. Fomos cuidando dele assim, daí 3 anos mudamos para cá e aí pudemos dar mais atenção para eles se desenvolveram mais e hoje está assim. E ter o coco em casa, ele me gera uma disponibilidade e é isso que vai te ajudar a ter uma alimentação mais saudável. Por quê? Eu não quero entrar no mérito sobre o que é uma alimentação saudável, porque esse conceito é um pouco relativo, né? A Jéssica, que também é uma das fundadoras aqui do sítio, Verdurinha, ela é nutricionista, ela me explicou isso. Mas você pode melhorar a sua alimentação. Quando você, por exemplo, fica menos dependente de comer ultraprocessado, porque eles são mais disponíveis, porque é fácil, você vai no mercado, liga, chega na tua casa, né? Eles duram mais, então você consegue estocar. Já os alimentos naturais, não. Então você precisa comer esses alimentos naturais, você precisa comprar, tem menos tempo de prateleira. Então acaba que quando você não tem esses alimentos naturais plantados na sua casa, você tem uma menor disponibilidade, você fica, né, mais dependente daqueles alimentos que estão estocados, né, que são fabricados, e esses alimentos não são bons para a nossa saúde, conforme recomenda o guia alimentar disponível aí para toda a população brasileira. Não sei se você leu, e eu recomendo que você leia, tá? Você entenda um pouco mais sobre alimentação, que é uma coisa que a gente faz todos os dias, e eu não acho que isso deve ser um conhecimento, pelo menos a parte básica, que você deve delegar somente ao seu nutricionista. Você precisa aprender também um pouco mais sobre alimentação. Aí a fonte mais confiável é seguir primeiramente o guia alimentar que foi feito para toda a população brasileira, e aí eu tenho certeza que você vai entender até melhor as orientações que o seu nutricionista vai te passar. Até para você entender o que você está fazendo, é muito importante isso. Você entender o que você está fazendo, de repente você está fazendo aí um protocolo nutricional, você está fazendo um processo de dieta, né? Você está fazendo um processo de reeducação alimentar. É muito importante que você entenda o que você está fazendo. Até para você não abandonar, né, o seu projeto, né, a sua iniciativa que você fez. Então ter o coco aqui em casa, ele me gera uma disponibilidade, ele está aqui disponível, né? Esses aqui ainda estão quase chegando no ponto de colher, então eu posso vir aqui depois de colher, eles vão ficar depois de pronto, né? O coco já com água, né? No ponto de colher a água, poder colher ele aqui por uns 2 ou 3 meses, no dia que eu quiser.
Então, essa disponibilidade eu não consigo tê-la comprando. Por quê? Porque você precisa ligar, né? A forma mais fácil de você comprar hoje em dia é você ligar para um delivery e entregar na sua casa. Só que nesse meio do processo, se você pensa, nossa, eu vou ter que ligar, esperar chegar em casa, talvez não seja, você não tenha a condição de receber um coco produzido de forma agroecológica ou orgânico na tua casa todos os dias, de repente não tem delivery todo dia, então você tem menos disponibilidade comparado com uma pessoa, como é o nosso caso, que tem esse coco aqui, plantado aqui, produzindo aqui ano inteiro. Então eu posso vir aqui, ao momento que eu sentir, nossa, vontade de tomar água de coco, eu vou dar 50 passos, colher esse coco fresco ali, abrir ele e tomar água. Isso eu não consigo fazer em um delivery, por exemplo. A outra questão é que essa disponibilidade também é maior porque ele é mais acessível. O seu custo, eu só plantei, eu comprei a muda, paguei R$15, plantei aqui, irriguei, foi um projeto de 5 a 6 anos, daí 5 a 6 anos eu tive o coco, né? Então agora está começando a produzir coco. E é um coco que está aqui produzindo de forma gratuita, eu não gasto, eu não pago, então é acessível, né? Talvez comprar um coco orgânico não seja acessível para todas as pessoas. Então a forma mais acessível para quem tem menos condições financeiras de comprar esses alimentos agroecológicos, alimentos orgânicos, é plantar. E é por isso que ter esses alimentos plantados na sua horta, no seu pomar, vai te ajudar a ter uma alimentação mais saudável, porque você vai conseguir introduzir mais alimentos naturais e frescos na sua alimentação, né? De repente, hoje, se você come, por exemplo, somente hortaliça, alguns tipos de hortaliça, como essas são mais comuns, que é o caso da alface, que é o caso da couve, que é o caso da cebolinha, e você quer inserir outras hortaliças no seu hábito alimentar. Aí o que você faz? Você planta uma horta, né? Você tem uma horta imediata na sua casa, então ao invés de você fazer somente uma salada de alface, você começa a colocar ali um pouquinho, um alho chinês, um alho poró, um pouquinho de cada vez, algumas folhinhas de rúcula, né? De forma que você vai inserindo aos poucos esses alimentos que você ainda não está acostumado a comer, junto na tua saladinha, você vai se acostumando ao sabor natural desses alimentos e aí você passa a comer mais alimentos naturais e frescos, né? E você fica menos dependente de comer, por exemplo, aqueles alimentos embutidos, aqueles alimentos enlatados, os refrigerantes e por aí vai. Uma horta em casa te dá uma condição, por exemplo, de fazer uma infinidade de sucos, né? Porque você pode fazer um suco verde com serralha, hortelã e açafrão, você pode fazer um suco verde colocando um oraponobis, um hortelã e um gengibre e por aí vai. A gente aqui, por exemplo, no nosso sítio, como nós temos um delivery, nós começamos a fazer algumas receitinhas, né? E a gente viu assim, poxa, mas a gente tem tantas variedades de verdurinhas que a gente pode fazer várias combinações de sabores. A gente criou ali suco verde, suco vermelho e suco laranja, né? Depois eu consegui fazer suco roxo, o suco fica roxo por conta dos ingredientes que ele tem, né? Então ele vai ter ali uma serralha, uma capiçova, ele vai ter um oraponobis, ele vai ter uma couve, ele vai ter um hortelã, ele vai ter um gengibre, vai ter um açafrão, ele vai ter uma beterraba, ele vai ter uma cenoura, ele vai ter um inhame. Veja bem quantos alimentos eu posso combinar para fazer um suco. E aí eu tomo esse suco. Então eu posso passar a semana inteira tomando sucos diferentes sem repetir, porque eu tenho esses itens sendo produzidos em casa e com baixo custo. E são itens agroecológicos, são itens orgânicos que são produzidos sem veneno. A gente sempre procura dar alguns passos em direção a uma alimentação que aí já é um conceito que eu tenho, tá? Do que seria uma alimentação mais saudável para mim. Se alguém me perguntasse isso, eu diria, olha, para uma alimentação mais saudável para mim é um processo. Então, se você pega a informação do guia alimentar, que fala, ó, tem alimento ultraprocessado, processado e os frescos e naturais. Os ultraprocessados você deve evitar consumir. Os processados você precisa diminuir o consumo. E os naturais e frescos, esses você pode consumir à vontade, eles têm que ser a base da sua alimentação. Então eu acho que o primeiro passo é o quê? É você começar a reduzir o consumo de ultraprocessado e processado e comer mais alimentos frescos, certo? E quando você começar, depois que você der esse primeiro passo, o segundo passo é você pegar esses alimentos naturais e frescos que você consome e procurar opções orgânicas para comprar, para você evitar, né, estar consumindo veneno. Hoje, infelizmente, a maior parte dos alimentos frescos, naturais, são frutas, verduras, legumes que entram na nossa mesa, que estão disponíveis para a gente no mercado, no sacolão, eles são produzidos de forma convencional, com utilização de agrotóxicos. E isso é também preocupante. Então, nesse segundo passo, veja bem,
existe um primeiro passo que você vai dar e depois você dá esse segundo passo. Nesse segundo momento, você já tem que se preocupar em ter alimentos frescos e orgânicos na sua casa, né? Todos os dias. Aí, a forma mais acessível que a gente encontrou, que a gente acredita que isso vai ser possível para uma gama maior de pessoas, mesmo que seja que elas tenham maiores condições financeiras, que elas tenham menores condições financeiras, é ter uma horta em casa, mesmo que seja pequena, né? Porque pelo menos se você plantar, por exemplo, isso aqui é uma taioba. Isso aqui, tem muita gente que fala assim, nossa, mas vocês têm uma taioba, aqui tem um inhame, ó. As pessoas pensam assim, nossa, mas você tem uma punk, aqui tem um tomate, aqui tem uma mamão. Se eu contar para você quantas coisas eu tenho aqui num espaço de 5 metros quadrados, você não acredita. Quer que eu conte? Eu conto aqui, ó. Eu tenho serralha, eu tenho trapoeraba, eu tenho taioba, eu tenho tomate cereja, eu tenho inhame, eu tenho coco, 5. Eu tenho limão que está atrás de mim, 6. Eu tenho aqui uma abóbora, essa abóbora é uma abóbora d'água, 7. A mamão, 8. Capiçova, 9. Eu tenho aqui um manjericão, 10. Eu tenho mais o que aqui? Um caruru de porco, 11. Eu tenho aqui uma trançagem, 12. Eu tenho um almeirão, gente, num espaço de 5 metros quadrados, tá? 5 metros não, 25 metros, né? Eu tô pegando aqui 5 por 5. 25 metros quadrados, um almeirão. Gente, eu já estou chegando em, né? Eu já vou contar para você assim, facilmente, sem planejamento, porque não foi planejado ter isso aqui, poderia ter até muito mais, né? Mas num cantinho do nosso sítio eu vim aqui, eu tenho aqui mais de 10 culturas disponíveis. Todos os alimentos que eu contei aqui estão disponíveis, olha só. Eu vou colher para vocês verem aqui, ó. Olha que fartura, gente. Olha isso. Isso aqui, ó, é tomate cereja, olha aqui. É o tomate mais simples de produzir que existe, na minha opinião, né? E a gente aqui a gente aprendeu a fazer aqui no nosso sítio uma coisa que é o seguinte: a gente procura produzir esses alimentos de forma agroecológica, orgânica, mas exigindo o menor trabalho possível de nós, né? Porque aí você pode, por exemplo, você pode ter um emprego, você pode ter outras atividades e cuidar da sua horta, do seu pomar no final de semana. Como eu faço isso aqui, é claro que não é só eu que cuido dessa horta, é uma horta comercial, né? Essa horta é bem grande, a gente produz além do que a gente precisa comer, então a gente vende esse excedente, a gente rentabiliza o nosso sítio aqui, mas então tem aí meu pai e minha mãe que também me ajudam, então a gente tem funções aqui dentro da horta, mas eu, por exemplo, né, que cuido da parte um pouco mais pesada, né, que é a parte de fazer os canteiros, né, que aí eu utilizo um motocultivador, então eu só faço isso no final de semana. Então eu faço preparo de canteiro, eu faço plantio, eu faço capina, entende? Tudo isso eu faço no final de semana. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso conciliar o tempo que eu tenho disponível com o que eu posso produzir. Aí você começa a procurar alternativas para você otimizar o seu tempo e conseguir produzir as coisas. E uma delas é você procurar por plantas como essa aqui, um tomate. Quem não quer ter um tomate em casa? O tomate é um dos campeões de uso agrotóxico. Por que você não vai querer ter em casa um tomate produzido de forma agroecológica, um tomate produzido de forma orgânica? Para você vir aqui e fazer como eu estou fazendo agora, ó, faz uma colheita, você vai, colhe mais umas verdurinhas na horta, você vai lá e faz uma salada excelente, todo mundo vai querer comer, né? Então você tem aqui a disponibilidade de um tomate, vai ali na horta, você vai ter a disponibilidade de um jiló, de uma berinjela, de um pimentão, de um quiabo e por aí vai. E essa disponibilidade você gera a partir da iniciativa, né, de começar a plantar a sua hortinha em casa, a começar a otimizar o espaço que você tem, a começar a utilizar melhor o tempo que você tem e falar assim, ah, Matheus, eu preciso de cuidar dessa horta todo dia. Não precisa, você pode plantar uma horta para você cuidar uma vez por semana. Você tem que entender o que você precisa, é saber exatamente como é que você precisa organizar a sua horta para que ela demande uma atenção de você uma vez por semana, só isso, né? Então, ter uma horta em casa me proporciona, por exemplo, olha só, de comer esse tomate aqui a baixo custo. E se o dinheiro tiver pouco, eu não preciso me preocupar de ter que comprar esse tomate. Porque se eu estiver sem dinheiro, provavelmente eu não vou comprar o tomate porque está faltando dinheiro. Eu vou deixar de comer um alimento orgânico, né? E vou ficar mais dependente das massas, dos alimentos ultraprocessados, dos lanches. E isso, infelizmente, é um ponto negativo, né? Isso é ruim. Então, uma horta, ela vai te ajudar a ter uma alimentação mais saudável nesse sentido, mesmo que seja uma hortinha de apartamento.
mas você tem ali os seus temperinhos, você tem algumas verdurinhas, você faz um suco, faz um suco. Gente, para você fazer um suco, tomar um suco 2 vezes por dia, você não precisa mais do que 5 metros quadrados para você produzir, né? Eu tenho clientes aqui de delivery que faz horta em apartamento, tem gente que faz isso em horta, em varanda de casa, no terraço. Tem uma cliente que faz uma hortinha no terraço de casa que já comprou vários tipos de muda, né? Semana passada mesmo ela encomendou mudas do nosso manjericão. Por que ela queria? Do nosso manjericão. Porque se eu mostrar para você como é que esse manjericão produz aqui nos nossos canteiros, você vai ficar impressionado, né? Então ela quis pegar uma muda dessa planta produtiva para colocar no terraço dela e ter esse manjericão em casa. Então veja, ela gera uma disponibilidade, e essa disponibilidade de produtos frescos e naturais acaba proporcionando condições para você poder fazer, por exemplo, um suco, né? De repente você não toma suco verde, você passa a tomar esse suco verde. De repente você não faz saladas todos os dias em casa, você passa a fazer saladas todos os dias em casa. Por quê? Porque ficou fácil fazer salada. É só ir na horta e colher. Então, essa disponibilidade acaba tendo um reflexo no final das contas na sua alimentação. Porque no resumo geral, você vai parar assim, vai pensar, poxa, eu tô comendo mais salada, eu tô comendo mais suco. E não quer dizer que o fato de você comer mais salada e tomar mais sucos verdes, você vai ter uma alimentação mais saudável. Mas se antes você não tinha você não ingeria esses alimentos, né? E a frequência de ingestão desses alimentos, mesmo que seja por salada ou suco, aumentou, consequentemente vai influenciar positivamente na sua alimentação e na alimentação da sua família, né? Porque os filhos geralmente acompanham aí o hábito alimentar dos pais e são influenciados a comer conforme o hábito alimentar dos pais. Então é muito importante ter essa horta para a saúde não só de você que está plantando, mas também da sua família. Bom, esse é o conteúdo desse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí a sua dúvida no comentário que a gente responde todas. Muito obrigado.